Tal como combinado na passada semana, temos connosco novamente a doutora Nádia Lima, a quem passo a cumprimentar. Olá, doutora. Olá, Helena, boa tarde. Então, hoje vamos falar de um tema que talvez seja um pouco ou quanto difícil de abordar e talvez ponha muita gente de cabelos em pé. A traição. A traição. Penso que a traição nos homens e nas mulheres é diferente, ou pelo Sim. menos por causas diferentes, não é? Vamos hoje abordar a traição dos homens? Sim, podemos abordar a traição dos homens. Pronto. Então, a pergunta que se impõe: porquê que os homens traem quando, por exemplo, dizem amar uma mulher? Acima de tudo, há um paradigma na psicologia que explica a traição, de certa forma, que está ligado a impulsos e tem a ver com o nosso complexo de Édipo e com o nosso complexo de Eletra. Quem quiser pode googlar para perceber que nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas surge a partir desses complexos que surgem na nossa infância, surge uma espécie de amor-ódio pela mãe ou pelo pai, que são, quando se dá o complexo, são acima de tudo impulsos que são amorosos, ou seja, a criança, por volta dos seus 5, 6 anos, dependendo da idade, do sexo, perdão, aquilo que acontece é que, de certa forma, se apaixona, não uma paixão física, logicamente, não é? Mas se apaixona pela mãe ou pelo pai, normalmente os meninos pelas mães e as meninas pelos pais, e aquilo que acontece é que começam inclusivamente a concorrer com a pessoa do mesmo sexo, ou seja, as meninas começam a querer imitar a mãe, a calçar os sapatos da mãe, a pintar os lábios, etc. Pronto. Não vamos abordar muito mais sobre este assunto, mas só para ficarem com uma ideia. E aquilo que acontece é que muitas vezes os próprios meninos querem uma atenção da mãe, que percebem que estão a disputar com outro homem, que é o pai. E a partir daqui gera-se alguma agressividade, inclusivamente, que fica no interior deles e que mais tarde, quando surge a partir da adolescência, porque supostamente a partir da adolescência surgem as nossas relações amorosas, nunca antes, esta agressividade latente começa a querer se manifestar, ou sob a forma sexual, ou outras formas, não importa. E aquilo que acontece é que o homem passa a ter uma necessidade ligeiramente diferente da mulher, porque a mulher é sempre mais emocional e o homem mais instrumental, e o homem passa a ter uma necessidade de sentir poder, e poder sobre as mulheres, por exemplo, tendo mais do que uma mulher. Isso é um bocadinho difícil de entender, mas pronto, como é que alguém diz amar a mulher, seja ela a mulher oficial, não é? Certo. Cônjuge, ou namorada, mas que tem que ter sempre outra pessoa para satisfazer os desejos carnais? É para se sentir de alguma forma desejado e amado por outra pessoa que não seja a mulher que ele escolheu e que o escolheu a ele para estar com ele. Então, e se é sexo por sexo, sente esse amor? Sente que é amado? O amor, nós já fizemos até um programa sobre o amor, podemos fazer outro porque os nossos programas são sempre muito curtinhos para aquilo que nós precisamos de falar. Mas o amor é uma coisa que está muito acima daquilo que é o instinto físico. O amor é, como os nossos poetas diziam, é um sentimento nobre e é um sentimento que vai muito acima e muito além dos desejos carnais e dos desejos físicos. Contudo, aquilo que se passa muitas vezes mesmo, é que, como eu costumo dizer, as pessoas certas estão com as pessoas erradas. Ou seja, nós estamos em relações nas quais não queremos estar, por exemplo, pode acontecer isto efetivamente, e acabamos por procurar outras pessoas, por segurança não sair da relação em que estamos, por uma questão de segurança, para nos sentirmos bem e seguros, e acabamos por ter, se calhar, por vezes também, isto pode acontecer, que é o outro reverso da moeda, portanto não existe só um fator ou só um motivo que possa precipitar a traição, acabam muitas vezes por não conseguir terminar a relação e assumir a outra relação que por vezes pode ser uma paixão ou pode ser um outro amor, porque tudo existe enquanto existe sentimento, e se o sentimento morrer ou deixar de existir, é normal que possa existir com outra pessoa, mas principalmente os homens, e os homens têm muita dificuldade em terminar relações e em assumir que têm um amor por outra pessoa, seja ela quem for, protelam até não poder mais, por uma questão de segurança. Então a doutora está a dizer que a bigamia é natural. Não, de forma alguma, não.
Não, estou a dizer é que passou a ser uma norma que as pessoas traiam, e as pessoas têm que perceber uma coisa muito importante: a traição não se dá apenas quando acontece um ato sexual ou um contacto físico amoroso com outra pessoa. Não é só física, não é? A traição nas redes sociais é uma coisa, hoje em dia, que virou moda, de certa forma. Ou seja, o próprio desejo, tudo nasce dentro de nós. E se dentro da minha cabeça existe a ideia de eu me relacionar com outra pessoa que não seja a pessoa que está ao meu lado, eu estou a trair. As pessoas é que disfarçam um bocadinho a coisa para não sentir a culpa, sacodem a água do capote e dizem que não estão a trair. Mas na verdade não é assim. A verdade não é assim. Falar com outra pessoa nas redes sociais com uma intenção de nos sentirmos amados, de termos atenção dessa pessoa, isto é traição. Principalmente da pessoa que tem ao lado. Também, pois, precisamente, sim. Precisamente. E é preciso que as pessoas também se saibam dar ao respeito, ou seja, percebermos que mesmo pessoas do passado, se elas são do passado é porque devem ficar no passado, e percebermos que ou olhamos para aquilo que temos ao lado e percebemos se realmente queremos ou não ter aquilo ao lado, e se não queremos terminamos, se queremos vamos fortalecer e afastarmos-nos daquilo que se calhar poderá vir a criar uma grande confusão. Eu, se estiver de dieta, eu não vou parar em frente a uma montra de uma pastelaria. Eu não vou fazê-lo, não é? Porque eu sei que aquilo vai interromper a minha dieta, digamos assim, que eu me vou sentir tentada a interromper a minha dieta, especialmente se eu gostar de doces. Então, a doutora está a querer dizer que, e neste momento estamos a falar dos homens, não é? Sim. Dos homens que traem. Depois fica prometido que se falará num outro programa sobre as mulheres que traem. Pronto. Mas os homens que traem necessitam de ajuda psicológica? Toda a gente que trai necessita de ajuda psicológica. A pessoa precisa de perceber, acima de tudo, porque é que trai. Porque é que vai procurar em outras pessoas aquilo que ela não tem, que ele não tem dentro dele. Nós procuramos nos outros, normalmente, admiração, segurança, entre outras coisas. Mas é muito fácil as pessoas, por exemplo, confundirem a admiração que o outro sente por nós e sentirmos o nosso ego preenchido porque estamos a ter essa atenção, ok? E confundirmos isso tudo com amor. Isso não é amor. Complexo. Bastante. Por isso é que a mente mente. Sim, bastante. Muito bem. Então, é evidente que muito mais haveria por dizer, para dizer, mas hoje ficamos por aqui. Sim, senhora. Até à próxima, então. Até à próxima.